Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isauri e hoje a gente vai continuar aprendendo sobre os nossos pronomes oblíquos. Vamos lá? Bom, a gente vai ver aqui hoje o caso dos pronomes o, a, os, as, que vão sofrer alterações em alguns casos. Por exemplo, eles vão se transformar em lá, lo, las e los sempre depois de verbos terminados em S, R ou Z, por uma questão fonética. O pronome vai receber a letra L e vai perder essa última letra aqui com a qual o verbo terminava. Parece complexo, mas vamos ver como é que fica. Vejam aí depois da letra Z. Fiz o trabalho. Então, por essa regrinha, se eu coloco o pronome atrás, né, do verbo, sempre atrás, sempre no final. Fiz o trabalho, esse trabalho que era masculino, singular, o, vai se converter em lo e o verbo vai perder a letra Z, né? E vai passar a ser, então, filo, né? Qual é a questão? Pela gramática normativa, em português, uma oração não pode começar por um pronome objeto, por um pronome oblíquo. Então, não existiria em português a possibilidade de eu dizer o fiz, certo? Isso aqui não existe, segundo a nossa gramática. Então, no caso de eu não ter um sujeito ou uma outra palavra que começa a frase, eu tenho que mandar o pronome para trás. Fiz o, não vai poder ser, a gente vai ter que fazer então essas alterações. Isso não ocorre se eu tiver o sujeito. Se eu tivesse o sujeito eu aqui na frente, opa, eu posso tranquilamente dizer eu o fiz, trazer o pronome para frente. Então, essa modificação só vai ocorrer quando o pronome for para trás do verbo, ok? Se ele vier na frente, isso não ocorre. Mesma coisa depois da letra S. Encontramos a revista feminina singular, a que vai se transformar em lá. Encontramos-la. Mesma coisa, aqui, encontramos-la, se eu não tenho nada na frente. Se eu tiver o sujeito, nós a encontramos, sem nenhum problema. Isso só vai ocorrer novamente se eu mando ela para trás do verbo e se eu não tenho nenhum sujeito aqui na frente, ok? Ou outra palavra poderia ser uma negação, por exemplo, não a encontramos, ok? Esses dois casos são menos frequentes, o de S e o de Z são menos frequentes. Eu posso ler, pode aparecer em algum livro, é mais de recepção. O que a gente vai produzir e o que é mais frequente é com a letra R, porque aí também tem uma questão sonora, a gente usa muito futuro imediato, vai muito associado a isso. Então vejam que aqui eu dei vários exemplos com o futuro imediato e a gente vai ter que seguir uma regrinha aqui de acentuação para esses casos, ok? Vejam aí que eu tenho com os verbos terminados em ar, ok? Vamos por terminação de verbos. Vou comprar esta casa. Comprar, quero substituir esta casa. Então vai ficar vou comprá-la. Veja que sai a letra R e entra um acento agudo. Aqui eu deixei um resuminho, ok? Com o pronome lo, mas pode ser lo, lá, los, las. Vou vender esta casa com Vejam aqui, vou vendê-la. Sai a letra R, entra o acento circunflexo pela tonicidade da palavra, elas se tornam oxítonas aqui, comprá-la, vendê-la. Vou dividir as tarefas, vou dividi-las. Nos verbos terminados em ir não entra acento. O ir, vou construir um edifício, vou construí-lo. Aqui sim entra o acento, porque ele se torna hiato, construí
lo, esse i fica sozinho numa sílaba, então ele deve levar acento. E o verbo pôr e os seus derivados vão receber circunflexo. Vou compor uma música? Vou compô-la, ok? Então, todos os derivados do verbo pôr vão receber circunflexo, certo? Então, aqui eu tenho que ver qual é a terminação desse verbo, ok? E qual é a acentuação que vai acompanhá-lo, ok? Vamos em frente. Bom, os mesmos pronomes a, o, as, os, eles vão também passar pela transformação de na, nu, nas, nos, se eles forem colocados em verbos terminados com som nasal, m, ão ou oem, que seriam nossas terminações nasais para verbos. Sempre depois, sempre essas alterações são sempre ao final do verbo, ok? Vejam aí, depois de M, viram as crianças, viram nas, ok? Aqui o verbo não perde nenhuma letra, não entra nenhuma acentuação, mas o pronome recebe a letra N, ok? Viram nas. Insisto, isso se eu não tiver um sujeito, uma outra palavra no começo, que não me permita trazer o pronome para frente. Eu poderia tranquilamente dizer eles as viram, são as crianças, né? Eles as viram. Depois de ão, acontece a mesma coisa. Cantarão esta canção, cantarão novamente. Nenhuma alteração no verbo, mas o pronome recebe o na. Põe a mesa, põe na, ok? Então aqui também entra o N. Insisto, sempre se eu não tiver a possibilidade de trazer para frente, ok? Vocês a cantarão, ok? Aí ficaria igualzinho. Aqui poderia ser ele a põe, por exemplo, né? Então, as alterações, as modificações só se dão quando o pronome vai para trás do verbo separado por hífen. Na frente do verbo é sempre a, o, as, os. Nenhuma modificação. Vamos em frente. O que mais temos? Bom, o que eu acabo de dizer. É importante destacar que essas mudanças só ocorrem quando os pronomes são usados depois dos verbos separados por hífen. Se o pronome for usado antes do verbo, não haverá modificações. Eles eles encontraram na. Então veja que isso só ocorre se vai para trás. E por último, temos um caso de uso, ok? Que é importante destacar que na linguagem oral, estes pronomes costumam ser substituídos pelos pronomes pessoais ele e ela, por mais que não se refira a uma pessoa. Observe, eu vou comprar esta casa, eu vou comprá-la é a forma correta que a gente viu, né? Mas não é estranho você escutar um brasileiro falando eu vou comprar ela, ok? Sendo uma casa, não estou falando de ela, uma pessoa, né? Mesma coisa que encontraram o livro, em vez de dizer encontraram no, a gente vai dizer encontraram ele, ok? Então, essas formas aqui são muito formas de recepção, é muito mais fácil a gente encontrar isso em leituras do que na nossa comunicação no dia a dia. Na nossa comunicação, a tendência é sempre a simplificar, a tornar a linguagem mais direta, menos ambígua, né? Então aqui vai entrar o ele ou ela para facilitar essa compreensão, ok? Bom, gente, aqui ficamos com os nossos pronomes oblíquos, tá ok? Um beijo grande.